Olá, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Escola Dominical da Igreja Batista da Bíblia em Osasco. E vamos prosseguir então com o nosso assunto, que já está aí na tela, você sabe, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Numa breve revisão, então, nós entramos para ver algumas das teorias existentes acerca do momento do arrebatamento. As principais teorias, logicamente, estão em torno do arrebatamento em relação ao período tribulacional. E essa primeira teoria que nós vimos, começamos a ver na aula passada, a teoria do arrebatamento parcial, ela está mais preocupada em relação às pessoas, né, que serão arrebatadas. Defendem que serão então arrebatados apenas os cristãos que estiverem vigiando e esperando por esse acontecimento e que tenham atingido certo nível de espiritualidade que os torne dignos de serem arrebatados. Então, em resumo, né, é isso o que defende essa teoria, né, é o que acreditam os adeptos desta teoria do arrebatamento parcial. E na aula de hoje, então, nós vamos ver as dificuldades doutrinárias da teoria do arrebatamento parcial. Começando aí com a primeira, eles desprezam o valor da morte de Cristo para libertar o pecador da condenação e torná-lo aceitável a Deus. Então, a partir do momento, né, que se estabelece que há necessidade de algo, de uma ação humana, de uma obra humana, para que se torne aceitável diante de Deus, para poder então ser, ali vamos dizer de certa forma, privilegiado, né, com o arrebatamento, em detrimento de outros que não atingiram então o patamar ali de espiritualidade esperado, e por isso não serão arrebatados, né, com a igreja, ficarão aí para passar a tribulação, é desprezar sim o valor da morte de Cristo. E nós não vamos entrar em detalhes, mas, por exemplo, em 1 João 2:2 a gente vê lá que diz a palavra de Deus que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por de todo o mundo. Então a obra de Cristo na cruz, ela teve um caráter de propiciação, de reconciliação, de redenção. Em suma, Jesus fez tudo aquilo que era necessário para nos tornar aceitável diante de Deus. Então, a morte de Cristo, a sua morte e ressurreição foi a obra completa para nos tornar justificáveis diante de Deus, aceitáveis diante de Deus em todos os momentos. Número 2, eles negam o ensinamento do Novo Testamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Todos os crentes estão unidos ao corpo do qual Cristo é a cabeça. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios 12 e 13, que fala sobre o corpo de Cristo, né, de todos os membros do corpo de Cristo. E também Efésios 5, 23 e 30, que usa ali o modelo, né, de como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. E no verso 23 fala que ele é a cabeça deste corpo. Então, quando se propõe uma teoria de que o corpo de Cristo, né, apenas uma parte dos cristãos salvos serão arrebatados, entra numa dificuldade, questiona-se a unidade, né? Nesse caso é a unidade do corpo de Cristo. Cristo estaria então com o corpo dilacerado ou com uma parte faltando lá no céu por ocasião do arrebatamento, né? Uma parte vai estar lá com ele e outra parte estará na terra. Não é essa a ideia, o propósito, né? Então, essa teoria acaba negando, de certa forma, esse ensinamento bíblico sobre a unidade do corpo de Cristo. Número 3, nós vamos ver, então, eles negam a totalidade da ressurreição dos crentes na translação. Então, ao dizer, né, ao defender que apenas uma parte, apenas aqueles cristãos merecedores, né, aqueles que estavam vigiando, que estavam esperando, eles serão arrebatados. E o que será então daqueles cristãos que morreram antes do arrebatamento e infelizmente morreram
uma situação de imaturidade cristã, né? Ou talvez por não terem tempo, se converteram e logo em seguida morreram, então não tiveram tempo ali do exercício da vida cristã, né, de desenvolver uma vida cristã. Pegamos, por exemplo, o ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, e ele se converteu ali naquele momento. Ele não teve tempo, né, para poder praticar obras, para poder, digamos, de certa forma, por seus próprios esforços, se fazer aceitável diante de Deus. Então ele não participará na ressurreição, no arrebatamento? Evidente que sim, né? Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 51 e 52, e também 1 Tessalonicenses 4, 14. Transformados seremos todos. E também diz que todos os que dormem Deus trará. Em suma aqui, né, pegando a ideia dos versículos, irmãos, por favor, leiam as referências inteiras. 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 14, que utiliza esses termos, né? Todos seremos transformados. Todos os que dormem, Deus o tornará a trazer. Então, todos, né? Todos os cristãos, sem exceção, participarão aí da ressurreição por ocasião do arrebatamento da igreja. Número 4, eles confundem o arrebatamento com os galardões. Então, colocar o arrebatamento como se fosse uma forma de recompensa para aqueles cristãos que estão empenhados, estão ali dedicados, vigiando e amando e esperando, né, de uma certa forma, mais do que os outros, a vinda do Senhor, confundir realmente, né, o arrebatamento com um dos galardões. Os ensinamentos sobre os galardões estão bem claros ali. Temos algumas referências aqui: Apocalipse 2:10, Tiago 1:12, 1 Tessalonicenses 2:19, Filipenses 4:1, 1 Coríntios 9:25 também fala, 1 Pedro 5:4 e 2 Timóteo 4:8, todos trazendo ensinamentos, todas essas referências trazendo ensinamentos aí a respeito dos galardões, e em nenhuma delas o arrebatamento da igreja é citado como uma forma de galardão. Aliás, né, se a gente parar para pensar, até mesmo os galardões, irmãos, se a pessoa pratica determinada obra ou faz algo pensando única e exclusivamente em receber galardões, provavelmente não receberá nada do Senhor. A recompensa é sim prometida na Bíblia, na palavra de Deus. Ele promete os galardões para aqueles que forem fiéis, né, para aqueles que exercerem determinada atividade, mas isso deverá ser feito, por parte do cristão, deverá ser feito com base no amor a Deus, né? Não fazendo único exclusivamente para esperar receber esta contrapartida, receber esta recompensa. Se não for feito com base no amor, então fez em vão, né? Com base no amor a Deus, não vai funcionar, né? Não é essa a vontade de Deus, né? Ele não quer, não é como se fosse a gente fazer como fazemos no nosso trabalho, por exemplo, né? Fazemos o trabalho ali, é claro que tem alguns que exercem suas profissões por amor, acredito que ainda tem alguns, mas a maioria faz porque precisa ali daquela recompensa, daquela contrapartida, né, do salário, é natural isso, nós fazemos porque precisamos, mas quando diz respeito aí aos galardões, já estou entrando em outro assunto, né, é um bom tema para a gente estudar depois, mas isso não se verifica, né, não fazer algo apenas para ter ali a coisa em troca. E o arrebatamento, então ele não se inclui de qualquer forma também com os galardões, né? O arrebatamento é um evento, é uma etapa pela qual a igreja vai ter que passar, sejamos nós essa geração ou não, mas vai acontecer, está prometido nas Escrituras, e não haverá ali distinção por meio das obras, né, do que as pessoas vão fazer, se vão merecer ou não. Número 5, consideram a posição do crente diante de Deus dependente das obras. Mais ou menos o que acabei de falar, né, irmãos? Biblicamente, a aceitação por Deus estará somente na base da posição do indivíduo em Cristo, não na sua preparação para a translação. A palavra de Deus, então, é bem clara em dizer que
as obras no sentido de tornar o cristão aceitável diante de Deus, de qualquer forma, ela não faz sentido, né? É uma parte importante, né, a questão das obras na vida do cristão, é importante sim, mas tem que ser muito cuidado, né, com os motivos, com que praticamos estas obras, né? Uma vida de obras tem que estar baseada primeiramente uma vida que foi consagrada a Deus, na vida do salvo, aquele que foi salvo por Cristo Jesus. E aí ele está então preparado para as boas obras, conforme Deus vai então ali lhe dirigindo os passos. E não o contrário, né? Não buscar ali fazer as boas obras, visando única e exclusivamente como se a posição, né, como diz aqui, a posição do crente diante de Deus vai ficar dependente daquelas obras. Não é, essa a questão. E o arrebatamento parcial, então, ele coloca muito isso, né? Deixa ali a posição do crente, então fica totalmente dependente das obras. Número 6, eles negam a distinção entre Israel e a igreja. E Deus tem o seu plano para ambos, né, irmãos? Nós vamos ver no próximo bloco, que vai tratar sobre as referências, né, as passagens bíblicas que os parcialistas utilizam para defender a sua ideia, né, a sua teoria, e ali nós podemos ver claramente passagens que são aplicadas a Israel, utilizadas para a igreja. E não podemos entender, temos que ter em mente essa distinção. Igreja não é Israel, Israel não é igreja. Deus tem o seu plano para ambos. Deus vai retomar o seu plano, agora Deus está tratando com a igreja, estamos no período da graça, né, o período da igreja, e por ocasião do arrebatamento, a igreja vai sim passar pelo tribunal de Cristo, vamos falar disso mais à frente, e Israel então terá o seu plano retomado aí, né, isso a gente vê bem claramente nas 70 semanas de Daniel, a 70ª semana de Daniel, então é quando Deus retoma ali o seu plano com Israel. Na próxima aula nós vamos ver então algumas referências que nos mostram isso, por isso não coloquei nenhuma referência aqui, mas conto aí com a paciência dos irmãos, para a próxima aula a gente verificar então essa questão, né, dessa negação de distinção entre Israel e a igreja. Temos que ter isso aí bem claro, né, irmãos? Essa distinção entre Israel e a igreja, e ver isso claramente na palavra de Deus, para que a gente não aplique ali textos, né, que são dirigidos a Israel, para a gente aplicar à igreja, e o contrário também é verdadeiro, né? Aplicar trechos que são destinados à igreja, aplicá-los à nação de Israel, ok? Número 7 e última, eles precisam colocar parte da igreja no período tribulacional. Então, essa teoria, onde apenas uma parte dos cristãos serão arrebatados, consequentemente vai colocar uma parte da igreja para enfrentar todo o período tribulacional, né, ou metade que seja, não tem, e isso é impossível. Pois um dos propósitos do período tribulacional é julgar o mundo em preparação para o reino a seguir. A igreja não precisa de tal julgamento, a não ser que a morte de Cristo fosse ineficaz. Então, como já fomos justificados por Cristo, a igreja então será retirada e não participará da tribulação. Então, não há que se colocar uma parte da igreja na tribulação e outra parte não. Isso criaria realmente muitas inconsistências, talvez até contradições bíblicas aí com relação à igreja. Muito bem, irmãos, então finalizamos por aqui. É bom, né, a gente conhecer, nem que seja um pouco dessas teorias, lembrando que o que nós cremos é no arrebatamento pré-tribulacional, onde Cristo vai arrebatar a sua igreja por ocasião aí do advento, então, da tribulação, né? A igreja não passará pela tribulação, Cristo então levará a igreja e vamos estar então com o Senhor.
E eu faço o meu apelo aqui a você que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus. As coisas estão realmente caminhando para esse evento e acredito que vamos ter isso em breve. Temos visto muitas coisas aí, né? Acordos de paz históricos aí entre Israel e as nações árabes ali, os Emirados Árabes. Temos a situação dessa pandemia. O mundo, creio que nunca clamou para uma união mundial, para uma liderança mundial, né, que vai colocar um fim, vai em todas as questões dificultosas, vai trazer aí de certa forma uma solução para as questões. E a gente sabe que quem vai ser capaz de fazer isso é o anticristo. E, né, o anticristo então se apresentando, a gente sabe que a igreja será arrebatada com certeza momentos antes então dessa manifestação. E você pode então receber a Cristo como Salvador de sua vida, aí no seu lar, onde você estiver, pode fazer sua oração a Deus, pedir o perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é uma confissão que você faz com a sua boca e você crê com a sua mente, com o seu coração e recebe a Cristo como Salvador. E Ele certamente vai te esclarecer de tudo, vai conduzir você pelo caminho de toda a verdade por meio da sua palavra. Amém? Na próxima aula, então, no próximo bloco, nós vamos ver as passagens utilizadas fora do contexto pelos parcialistas, né, que utilizam ali textos bíblicos para fundamentar a sua teoria. E nós vemos que então, vamos ver, né, que eles utilizam totalmente fora de um contexto, desprezam várias regras, várias normas ali para se interpretar a palavra de Deus literalmente. Ok? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.